Vocês podem abrir a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no capítulo 43. A gente vai ler do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Mas agora diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, nessa manhã, te engrandecer, Jesus, porque tu és bom, Senhor, e tu és entronizado, Senhor, nesse lugar. Toda honra, Pai, toda glória, todo louvor, Senhor, sejam dados a ti, Deus. Fica à vontade, Senhor, agora no meio do teu povo, Senhor. Senhor, cuida dos corações, Senhor, abre os terrenos dos corações, Deus, para receber a tua palavra, para ela não ser roubada e nem sufocada, Pai, mas que ela possa produzir aquilo que o Senhor quer, Deus. Eu já repreendo no nome de Jesus preocupações, medos, aflições, angústias, Pai. Eu declaro que tudo ficou da porta para fora, Deus. E que esse ambiente aqui é um ambiente onde a tua palavra, Senhor, ela vai fluir de maneira poderosa, tremenda. Vai fazer aquilo que ela apraz, porque ela não volta vazia, Pai. Nós declaramos, Senhor, um ambiente de milagre, ambiente de paz, ambiente onde o Senhor, Pai, fica à vontade, Deus. Me usa, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai. E no nome de Jesus, Deus, faz, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Em nome de Jesus, assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. E hoje eu quero começar essa palavra fazendo duas perguntas para vocês. Na verdade, eu quero perguntar para vocês se vocês já fizeram essas perguntas. Se vocês já declararam isso em algum momento da vida de vocês. Eu não aguento mais essa situação. Essa situação está me deixando muito cansada, ou está me deixando muito cansada. Eu estou exausta. Se você já falou isso em algum momento da sua vida, eu quero que você levante a sua mão. Eu acho que é difícil alguém nunca ter falado isso. Não importa a sua idade, não importa se você tem 20 anos, 30 anos, 40, 60. Acho que até quando você é adolescente, você em algum momento fala isso, não é verdade? Mas se você está passando por algum momento como esse, de cansaço, de, poxa, é uma luta muito grande, eu quero te falar algo. Deus cuida de você. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria: Deus cuida de mim. E é isso que o Senhor, Ele quer falar aos nossos corações nessa manhã. Quando eu estava meditando, o Senhor falou muito comigo que é muito bom ser mãe, é muito bom ser pai, é muito bom ser bem-sucedido profissionalmente, ser pastor, ser pastora, é muito bom ter um chamado, um ministério abençoado, mas é muito melhor ser filho e ser filha. E nessa manhã, o Senhor, Ele quer cuidar de mim e de você, como filho e como filha. Amém? E esse texto que a gente leu, ele retrata momentos difíceis, momentos de dificuldade, momentos de angústia, momentos de aflições. O texto ele já começa falando, o Senhor fala: não tema. Não tema. Não tema o que está acontecendo, não tema a circunstância difícil, não tema. Não tema quando você passar por essa situação. Não tema. Não tema por quê, Carol? Porque o Senhor, Ele está com você. Depois ele continua falando, quando? Ou seja, quando você passar por essa situação. Quando você chegar o dia mau. E o dia mau chega na nossa vida assim, do nada. É de repente. É quando está tudo indo bem, está tudo caminhando, chega o dia mau. Em quantas vidas aqui o dia mau não chegou? E eu não quero te dizer assim, um dia mau, alguma coisa muito grande. Pode até ser. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desemprego, pode ser um dia mau, de um dia pesado na vida de uma dona de casa, que tem que cuidar e lidar com tantas demandas de uma casa que uma casa demanda. Esse dia mau também chega porque existem os imprevistos,
Existe o cansaço físico, o cansaço mental, o cansaço emocional. O dia mal chega nas nossas vidas quando tem algum desafio grande para a gente enfrentar, uma crise financeira, que a gente tem que pagar uma conta, a gente não sabe como vai fazer. O dia mal chega nas nossas vidas. E quando fala sobre esse momento, a estação de vida atual que você está vivendo, o quando ele vai acontecer. E existem duas perguntas que a gente precisa fazer. Quando acontecer isso, quem vai estar com a gente nesse dia mal? Quem vai estar comigo e quem vai estar com você? Jesus. Mas existe uma outra pergunta que é mais importante do que essa. Você vai estar com Jesus quando o dia mal chegar? Essa pergunta eu quero que você guarde no seu coração. E se questione mesmo, Senhor, quando o dia mal chega na minha vida, eu corro para fazer as coisas? Ou eu vou até o Senhor e eu falo, não, Jesus está junto comigo. Eu vou enfrentar a situação com Jesus, porque Jesus, ele não muda. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós passamos por várias fases na nossa vida e nós mudamos. Mas o Senhor com a gente nunca pode mudar. A gente tem que chamar Ele sempre para todas as situações difíceis que a gente enfrenta na nossa vida. Amém? Então vamos refletir juntos. Existem 3 sentimentos que roubam a perspectiva do cuidado de Deus nas nossas vidas. Nos momentos mais desafiadores que a gente passa, existem 3 sentimentos. E é sobre esses 3 sentimentos que eu quero falar um pouquinho aqui com vocês. O primeiro deles é o medo. O medo, ele traz junto dele a falta de esperança e a paralisia em todas as áreas da nossa vida. Quando chega um momento difícil na sua vida, para pensar. Eu fico olhando todas as coisas, meu Deus, como é que eu vou fazer? E esse momento difícil, quando chega, ele traz um medo. E esse medo traz a falta de esperança. Porque você chega e fala, da onde vai vir o meu socorro? Eu não sei de onde vai vir a solução. Você fica com medo e aí você começa a olhar tudo e você fica sem esperança. E aí muitas vezes quando você fica sem a esperança, você fica paralisado. E essa paralisia, ela não vem de Deus. A palavra de Deus diz para trazermos à memória aquilo que traz esperança. Chamar Jesus para viver com a gente o nosso momento difícil. E eu quero compartilhar com vocês aqui um testemunho meu que não tem nem muito a ver com uma coisa assim, meu Deus, algo, né, extraordinário que aconteceu. Não foi uma situação de enfermidade, eu poderia trazer várias situações. É algo simples, porque eu quero que você entenda que o medo, ele pode ser algo muito grande ou pode ser algo simples. Quando eu tinha mais ou menos uns 18, 19 anos, o meu pai pagou autoescola para mim, e as meninas, elas sabem desse testemunho de cor e salteado, as meninas do vertical. Eu já contei isso N vezes, mas como a gente está aqui na igreja, eu quero compartilhar isso com vocês, porque isso, quando eu compartilhei na rede social, isso foi algo que muitas pessoas vieram falar comigo e estavam vivendo isso também, e você pode estar vivendo algo assim. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu tirei minha carteira de motorista. Eu passei e tal, e aí eu estava super feliz. Vou começar a dirigir, né? E não. Eu tive muito medo. E aquele medo foi passando, foi perdurando. Para vocês terem noção, eu sonhava que eu ia atropelar alguém, que alguém ia morrer, que o freio não ia funcionar. Eu tive várias vezes esse sonho. E pode parecer uma bobeira para muitas pessoas, para mim não era. Era algo que me paralisava. E eu não tinha esperança nessa situação. Eu olhava para isso e eu falava assim, é impossível, eu nunca vou conseguir dirigir. Porque para mim é muito difícil isso, eu não vou conseguir enfrentar. E aí, depois de mais de 10 anos, eu consegui enfrentar essa situação, né, através de uma palavra que o pastor Pedro liberou aqui do altar. Eu comecei a falar, Senhor, eu preciso enfrentar isso na minha vida, eu não posso, daqui a pouco eu vou ser mãe, daqui a pouco, são tantas coisas, o Maurício pode passar mal, e aí, quem é que vai dirigir? Você pode chamar um táxi. Mas, e no momento, né, do sufoco? Como é que eu vou fazer? Eu falei, não, essa situação precisa mudar, e era algo que me incomodava. E eu enfrentei essa situação. Ele cuidou de mim durante esse processo. O processo somos nós que enfrentamos, mas nós escolhemos se passaremos por ele sozinhos ou com Jesus. E tem um trechinho que eu estava lendo num livro que eu achei muito interessante, que diz assim: em todo o processo de desenvolvimento e crescimento,
Nós damos os passos e Deus ampara a gente. Nos dá suporte e incentivo. Suporte e incentivo. Mas perceba, nós estamos aqui. O suporte vem de Deus, o incentivo vem de Deus, mas nós é que precisamos dar os passos. E eu comecei a enfrentar essa situação. Não foi fácil. E eu estava estudando a palavra semana passada. Eu estou estudando o livro de 2 Coríntios. E aí eu fui levada a um texto que eu achei muito interessante. O Senhor começou a ministrar no meu coração sobre essa questão do medo. 2 Coríntios 1, do versículo 8 ao 11, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às muitas orações, às orações de muitos. E o final desse testemunho sobre dirigir é justamente a questão da oração. Que o pastor Pedro estava aqui, né, ministrando e tal. Foi uma pregação sobre medo. E ele falou: se você tem algum medo, vem aqui à frente, eu vou orar por você. E nesse dia eu falei: Senhor, eu vou colocar esse medo diante de ti. E eu coloquei diante do Senhor esse medo naquele dia, mas eu não deixei de orar em casa. Eu continuei orando. Maurício sabia disso, eu também contei para ele. Ele me ajudou em oração. E eu continuei orando. E teve uma vez que eu vi aquele Dirija Melhor aqui na Tijuca. E eu fiz essas aulas para o quê? Ganhar confiança em mim. E o fim desse testemunho é justamente eu enfrentei. Muitas vezes nas nossas vidas a gente vai ter que enfrentar o medo. A gente vai ter que fazer alguma coisa, a gente vai ter que agir. E o Senhor está esperando a gente agir para Ele poder dar o suporte e o incentivo. E o Senhor está aqui nessa manhã falando para você: você está com medo dessa situação? Perceba, essa situação foi uma coisa simples na minha vida. Eu tinha pânico de dirigir. As meninas sabem disso, até a Vitória e a Manu já não aguentavam mais eu falar isso para elas. Eu falava: vocês são as minhas inspirações. Eu falava isso porque é verdade, porque eu via elas dirigindo, eu falava assim: cara, eu me inspiro nela. Eu quero ser assim também. Eu quero enfrentar isso. A Isabela sempre assim: amiga, pega o carro, vai. Eu assim: Isabela, não é assim, você não tá entendendo, eu não consigo. Porque o bloqueio estava na minha mente. Mas era algo tão absurdo que eu não tinha mais esperança naquilo. E eu não tinha nem esperança e eu ficava paralisada naquela situação. Mas o Senhor não quer. Ele quer que a gente seja corajoso. Ele quer que a gente enfrente nossos problemas. Amém? Mas não na força do nosso braço. Nesse processo todo, muitas vezes eu pegava o carro e falava assim: ai não, agora vai. Cara, eu me tremia toda. Eu suava, não sei o que, eu não conseguia. No momento, irmãos, eu grávida, mó barrigão, fui encontrar com as meninas no shopping. Eu fui orando de casa até o shopping, pedindo: Senhor, me dá uma vaga. Eu fico até emocionada. Porque o Maurício sabe. Foi um desafio muito grande para mim, gente. E eu falava: Senhor, eu cheguei chorando no shopping. Senhor, separa a minha vaga, não sei o quê. Gente, eu fui louvando. E assim, sozinha, dentro do carro. Isso para mim era impossível, porque depois que eu comecei a dirigir, o Maurício ia comigo. Aí eu falava assim: não, amor, eu tenho que ir sozinha. E aí, em alguns momentos, eu ia sozinha e tal. E nesse dia, a gente foi se encontrar e eu fui sozinha e consegui uma vaga maravilhosa, que eu nem tive que manobrar muito, porque o manobrar que é a parte difícil, vocês sabem, né? Mas foi uma bênção. E assim, eu já estou esses meses todos sem dirigir, mas hoje eu vou voltar dirigindo em nome de Jesus. Pode, gente, aplaude mesmo. O segundo sentimento que rouba a nossa perspectiva do cuidado de Deus é a ansiedade. E esse sentimento é o queridinho, né, nossa geração. Queridinho no mau sentido, né? Porque a gente vive uma geração muito ansiosa. A gente quer as coisas logo, a gente quer conquistar. E a nossa cultura do nosso tempo, do mundo, diz muito isso. A gente tem que correr contra o tempo, a gente tem que fazer, tem que acontecer. E quando o dia mal ele chega nas nossas vidas, a gente fica ansioso para ser resolvido logo. Mas o Senhor, Ele fala pra gente viver o presente.
Porque o presente é um presente de Deus pra gente. E a gente só tem o hoje. Percebam só, quando vem a ansiedade não vem junto com a falta de paz. A gente não fica em paz quando a gente está ansioso. E a palavra de Deus diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ele tem que vir sobre as nossas vidas quando a gente vive o hoje. A gente não tem que ficar pensando no amanhã. O amanhã está no Senhor. Amanhã o Senhor cuida. Como é que vai ser? Eu ficava muito assim, Senhor, quando eu for pregar, como é que vai ser? Meu Deus, eu não tenho mais o tempo que eu tinha antes. Como é que eu vou fazer? Peraí, o Senhor, ele vai enchendo a gente dia após dia. Eu aprendi isso. Eu aprendi que é no ordinário que o Senhor vai ministrando os nossos corações, que a gente vai erguendo um altar de adoração nas nossas vidas, diariamente, as coisas que a gente faz na nossa rotina, lavando uma louça, conversando com o nosso marido. Quantas vezes eu fui edificada por algum pensamento, alguma coisa que estava no coração do Maurício, eu falava, Jesus, eu precisava ouvir isso. Quantas vezes eu, passando pano, varrendo, servindo a minha filha, que demanda muito, ela está com 11 meses. É um bebê que demanda o tempo todo. Você está ali servindo. Quantas vezes o Senhor ministrou meu coração? Quantas vezes nas madrugadas o Senhor falou para mim, eu estou te enchendo, porque o pastor Alexandre liberou sobre mim essa palavra. No meu aniversário ele falou assim, o Senhor vai te encher nos momentos das madrugadas. Se você estiver amamentando a sua filha, eu tomei posse dessa palavra. E aí eu não ficava tão ansiosa pro dia seguinte, que já tinha que fazer. Ai, meu Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É comida, porque agora ela come. Agora não é só peito. Agora é comida da casa toda. E tem que varrer. E tem que isso, e tem que... É muita coisa. Mas o Senhor fala um momento para você. Para um pouco. Descansa. Contempla. O Senhor, Ele é bom. E eu quero pedir para você fechar os seus olhos nesse momento e pensar na última vez que você passou por alguma situação muito difícil na sua vida, que você achou que não tinha solução e a solução veio. Feche seus olhos, pensa nessa última coisa que aconteceu na sua vida. Pensou? Isso não foi à toa, não aconteceu do nada. Pode abrir os olhos. Isso foi Deus. E engraçado que quando eu estava escrevendo essa palavra, o Senhor falou para mim assim, muitas pessoas acham que quando a solução chegou, foi a pessoa que fez, a pessoa que ajudou, mas fala para elas que quem cuida delas sou eu. Que isso não aconteceu por acaso, não. Isso não foi a pessoa. Fui eu que impulsionei, fui eu que dei o direcionamento, fui eu que toquei no coração dessa pessoa para te abençoar. Foi o Senhor. E o Senhor, Ele cuida de você nessa manhã como filho e como filha. Ele não quer que você esqueça desse título, que é o melhor título que a gente pode ter. É o de filha e o de filha. Amém? E essa parte eu também quero falar um pouquinho para vocês sobre um testemunho também que aconteceu comigo, financeiro. Quando eu estava grávida da Maria Alice, a gente, né, tem muita coisa para comprar. Eu não trabalho, eu sou dona de casa e o Maurício, ele é o provedor da nossa casa. Mas eu não deixo de orar pelo trabalho do meu marido. Por muitos anos eu achei que isso era pouco, sabe? Mas é muita coisa. Trabalhar dentro de casa é muito trabalho. E eu sempre fui muito de orar pela nossa prosperidade, pela nossa vida financeira, sem ficar apavorado. O Maurício sabe disso. Ele fica mais tenso. Eu fico assim, eu descanso no Senhor. Eu falo, o Senhor, Ele vai prover. Eu tenho certeza que está precisando disso. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai fazer. E, irmãos, não é brincadeira não. O Senhor sempre dá a solução. E teve um dia que a gente foi naquela mega gestante e a gente precisava comprar algumas coisas pro quartinho da Maria Alice, né? Eu falei, não, lá é super em conta, eu pesquisei muito e não sei o quê. E aí a gente foi num stand e era do jeito que, assim, que eu imaginava, os tons, não sei o quê. E vocês sabem que mãe de primeira viagem tem toda aquela ilusão com o quartinho do bebê, né? Aquela coisa toda que vai dormir no bercinho. E, gente, em nome de Jesus, vai dormir no bercinho, amém? Em nome de Jesus, Laurinha, vai dormir no bercinho. A realidade no ICRU é outra história, mas em nome de Jesus vai acontecer. A gente vai declarando as bênçãos, né? Recebe, amiga, também, recebe. Mas, assim, a gente estava naquele momento de ver as coisinhas e tal. Até o Maurício, que não gosta dessas coisas, ele estava super feliz. Estava lá vendo, carregando um monte de sacola. E nesse dia, eu até anotei isso, né? E o Senhor me trouxe à memória quando eu estava escrevendo essa ministração, porque ele estava com algumas ansiedades. Foi um mês anterior que ele passou muito mal.
tinha muito enjoo, dor de barriga, e passou o mês inteiro anterior ao nascimento da Maria Alice passando muito mal, de nervoso mesmo, de expectativa. Enfim, foi a forma como ele reagiu, né? Eu só dormia, irmãos. Eu dormia, eu tava numa nuvem de paz que ninguém me tirava dela. E foi uma benção, minha gestação foi uma benção. E eu declaro aqui gestações abençoadas como a minha, amém? Com a paz de Deus, que excede todo entendimento. E foi curioso, porque assim, nesse dia a gente, né, teve que comprar bastante coisa. E foi um dia que o Maurício chegou e falou assim: caraca, amor, você não sabe o que aconteceu. Isso foi, acho que no dia que a gente chegou em casa, eu nem lembro mais. Foi no próprio dia ou foi depois. E ele falou assim pra mim: cara, saiu uma ação com o valor certo. Irmão, isso é Deus. O valor certinho de quanto a gente gastou na feira gestante. Glorifique o nome do Senhor, porque isso é Deus. Amém? Pode bater palma. Eu fiquei muito impressionada com o cuidado de Deus. Nesse dia o Senhor falava para mim que Ele estava cuidando da gente nesse processo todo, que não ia faltar nada, que o Senhor estava no controle de todas as coisas e até hoje a gente tem experimentado o cuidado de Deus na nossa vida. Você também vai experimentar. Se você ainda não está conseguindo ver, nessa manhã o Senhor vai mudar a sua perspectiva e você vai começar a ver nos detalhes o Senhor cuidando de você na sua vida financeira. Em nome de Jesus. Amém? O terceiro sentimento é o desânimo. Quando vem uma situação muito difícil, a gente fica logo desanimado, porque a gente não quer viver uma situação difícil. A gente não quer passar pelas águas, passar pelo fogo. A gente não quer. E o desânimo, ele vem na hora. O desânimo, ele traz junto dele a murmuração. Percebe que quando a gente fica desanimado, a gente começa a murmurar, começa a reclamar. E é engraçado que também quando eu estava, né, escrevendo essa pregação nesse ponto aqui sobre a murmuração, eu lembrei de um tempo. Eu vivi esses 11 meses, né? Eu conto sempre gestação e pós-gestação, gente, porque minha vida mudou completamente. Virou, né? Deu 360, mudou tudo. E durante esse tempo, o início, eu estava muito bem. Eu assistia as pregações, eu vinha aqui para a igreja, cara, era aquele momento que eu estava sedenta por Deus, não sei o quê. E aí o tempo foi passando, a minha vida mudou muito. Eu tinha um tempo antes para buscar Deus e do nada, aquele tempo ele não vinha mais. E eu comecei a sentir, comecei a ficar seca. Terra seca, sabe? Terra seca, terra árida. Quando a gente começa a reclamar das coisas, e veio o desânimo. O Maurício, na última pregação, ele até comentou sobre essa questão do desânimo. Foi até uma pregação que Deus trouxe ao coração dele por conta disso que a gente passou. E é engraçado que o termômetro da casa é sempre a mulher, né? Eu converso muito com a Isabela sobre isso. Que é essa questão da gente, quando a gente não tá bem, a nossa casa, parece que a atmosfera, cara, vem um peso, vem alguma coisa diferente, porque a mulher, sabe, ela edifica o lar. Às vezes você não é nem casado, mas se você é a coluna da tua casa, você é responsável por edificar o seu lar. E a gente tem o poder também de destruir a nossa casa. E foi um tempo que eu não estava buscando a Deus com qualidade. Essa é a verdade. Estou abrindo aqui para vocês, porque eu não sou uma super mulher. Eu sou uma pecadora, como todos vocês. E eu não estava dedicando ao meu devocional o tempo que eu deveria dedicar. Eu usava Maria Alice como desculpa, e essa é a verdade. Ai, não tenho tempo. Ai, que não, eu fazia isso. Comecei a fazer isso. E foi um tempo que eu tava chata, irmãos. Eu tava chata. Mas sabe aquela pessoa que só reclama, que não vê coisa boa? E eu assim, cara, tem uma coisa estranha acontecendo. Graças a Deus não foi um período longo. Graças a Deus foi um período curto. E eu conversando com o Maurício também tava assim, não tava vendo, sabe, beleza nas coisas, alegria, em coisas simples que antes a gente via, a gente celebrava, a gente se animava. E aquilo ali não durou muito tempo, graças a Deus. Teve uma tarde que tenham amigos de Deus, tá? Isso é outra coisa que eu quero falar com vocês aqui nessa manhã. Amigos, pessoas que vocês se relacionem dentro da casa de vocês, que busquem a Deus, que estejam perto do Senhor no altar. Isso é muito importante na nossa caminhada. Eu abri meu coração para Paloma, principalmente. Paloma, coitada, né? Me ouviu tanto. Eu assim, cara, eu não tô bem, amiga. Uma coisa estranha tá acontecendo, eu não tô bem, não sei o quê. E aí teve uma tarde especial que, graças a Deus, o Senhor preparou pra gente. Eu abri muito meu coração ali pra Paloma e pra Isa. Elas são, assim, realmente, né? As minhas miguxas ali, firme e forte. Já que também tá ali, também já ouviu muito. Bebel.
São as minhas amigas mais fiéis, assim, que eu abro sempre o meu coração e elas me ouvem. E aí, naquele momento, eu falei isso tudo com elas e as meninas falaram assim pra mim: Carol, tenta tirar um tempo de devocional com qualidade com Deus. Algo simples, né? Que eu precisava ouvir. Elas não passaram a mão na minha cabeça, muito pelo contrário. Elas chegaram pra mim e falaram a verdade, aquilo que eu precisava ouvir. Olha, você precisa tirar um tempo com Deus. Elas falaram: eu entendo esse momento difícil mesmo que você está vivendo, não é fácil. Paloma, principalmente, ela passou, né, por um período muito difícil também com o Mig no início da gravidez. Ela sabe como é a demanda, mas eu estava negligenciando o meu devocional. E no momento que eu falei assim: não, é verdade. Eu não posso usar minha filha como desculpa. Ela é a minha bênção, ela é a minha herança. Ela é aquela que vai me alavancar e não vai me enterrar. E naquele momento que eu me posicionei, eu falei: não, na soneca dela eu vou buscar Deus. Sabe por quê? Eu sou muito interrompida, irmãos. Não pensa que é fácil fazer meu devocional, não. É vira e mexe. Eu tô lá lendo a palavra, eu tenho que correr porque ela acordou da soneca. Aí faz dormir de novo, volta, ora, não sei o quê. E para se conectar, mas isso não pode ser desculpa para você negligenciar o seu tempo de qualidade com Deus. Porque é nesse tempo que o Senhor renova as suas forças. É nesse tempo que o Senhor te enche. É nesse tempo que o Senhor, ele transforma o seu caráter. E pode ser que você não esteja vendo nada acontecendo, mas isso está acontecendo, ó, lá dentro. E foi a partir desse momento que eu vi a minha vida mudando totalmente. Foi instantâneo. Eu fui avivada na palavra. Parecia que o Senhor estava na minha frente ali ministrando ao meu coração. Né? O Maurício sabe que quando eu busco a Deus, eu me quebranto muito na presença de Deus. Ele até fala, né? Eu queria ser que nem você, que chora com uma facilidade. Isso não estava acontecendo. Eu buscava a Deus, era aquela coisa bem morna, sabe? Mais para lá do que para cá. E no momento que eu me posicionei, irmãos, nossa, cara, como eu estava com saudade daquilo. A gente sente falta, né? Tu és aquilo que a minha alma, né, precisa e espera, Senhor. E é isso, a gente é cheio de Deus. Eu quero te incentivar a valorizar o teu devocional. Às vezes, se você está desanimado, procura se esforçar no teu devocional, sabe? Tira mesmo aquele momento, todas as distrações, vai para o teu quarto, fecha a tua porta, deixa o Senhor ministrar no seu coração, você vai ver como tudo isso vai sair do seu coração. Eu lembro desse dia que eu tomei esse posicionamento, eu conversei com as meninas, não sei se foi numa sexta-feira, foi alguma coisa assim. Aí teve uma ministração também do pastor Pedro muito, né, gente, usado por Deus, esse homem de Deus. E ele deu uma palavra aqui, que estava em João 15, no versículo 5, que diz assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E eu estava fazendo tudo sem o Senhor. Aí eu, Jesus, é isso. E aquilo me transformou por completo. Aí eu mudei a minha atitude, eu falei: Senhor, eu estou fazendo tudo sem o Senhor. Eu estou sendo mãe sem o Senhor. Eu estou sendo esposa sem o Senhor. Eu não estou, sabe, fazendo as coisas com o Senhor. Não estou te chamando para fazer comigo. E eu comecei a dedicar o meu dia a Deus. Eu fazia a Maria Alice dormir e ia buscar Deus. Eu comecei eu não sei, irmãos, mas o clima fica mais leve quando a gente volta a buscar Deus. A gente vê beleza nas coisas. Eu voltei a ver. O Maurício também, ele também voltou a ver. E as coisas começaram a fluir dentro do nosso lar. E o nosso lar tem que ser o ambiente mais seguro da nossa casa. Amém? E o oposto desses sentimentos? O oposto de cada sentimento desses é, o primeiro, medo, é a coragem. O Senhor disse assim para Josué: não temas, seja forte, corajoso, Josué, não temas, eu sou contigo. E o Senhor está dizendo isso nessa manhã para você. Sabe, não tema, eu sou contigo, seja forte, corajoso. O segundo é viver o hoje. Viver o hoje, tão simples, mas passa a viver o hoje. Passa a contemplar as coisas de Deus. Para um pouco, respira, observa as aves do céu, os lírios do campo, que o Senhor fala que veste. Quanto mais você, que é precioso para o Senhor. Uma vida para o Senhor vale muito. O Senhor fala na palavra dele que é muito bom curar, é muito bom impor as mãos e a pessoa, né, ser liberta, mas é muito bom quando tem salvação. Por quê? Porque nós somos importantes para o Senhor. É a melhor coisa, é a coisa que Ele mais se agrada. E a terceira coisa, oposta ao desânimo, é o bom ânimo. E o nosso Jesus, que esteve aqui na terra, Ele falou: ei, tenham ânimo, vocês vão ter muitas aflições. A aflição fala sobre alma, fala sobre aquilo que não está bom aqui dentro. Vocês vão passar por isso.
mas tenham ânimo. Eu venci, porque eu venci, vocês também vão vencer. Amém? É só a gente ser enxertado. Você está enxertado na videira, a videira é Ele. Se você está enxertado na videira, você recebe esse bom ânimo. E o Senhor está aqui nessa manhã querendo te encher de bom ânimo. Tá difícil? Tá difícil. Mas o Senhor está enchendo a gente de bom ânimo nessa manhã. Porque Ele venceu e a gente vence junto com Ele. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, e quando eu estava meditando com relação a vencer esses sentimentos no dia mal, o Senhor me levou ao fruto do Espírito. Fruto do Espírito, por quê? Porque quando a gente tem o fruto do Espírito dentro de nós, a gente consegue lidar com todas as situações. E ele fala sobre, lá em Gálatas 5, no 22, fala amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu parei em paz, paciência, mansidão e domínio próprio. Foram esses que o Senhor veio falar comigo, porque paz é aquilo que a gente precisa. A paz que excede todo entendimento nessas situações difíceis que a gente enfrenta. A paciência para esperar o tempo certo das coisas se resolverem no Senhor. A mansidão. Mansidão e domínio próprio, o Senhor falou muito comigo. Porque muitas vezes nas madrugadas não é fácil. Eu tô com sono, eu tô cansada, o dia todo é pesado. E o Senhor falou comigo que mansidão não é fraqueza. É capacidade de manter-se calmo e controlado, especialmente sob provocação ou pressão. Então, nos momentos mais difíceis que você vive, se você tem o fruto do Espírito, você se mantém calmo, você se mantém controlado nessas situações de pressão. É difícil, não é fácil, mas é por isso que a gente precisa do nosso devocional. É só na presença de Deus que a gente consegue exercitar isso. E é dia após dia, dia após dia. Domínio próprio. A capacidade de controlar os impulsos, emoções e comportamentos, agindo de maneira equilibrada e sábia em todas as áreas da nossa vida. E eu estava vendo que eu não estava assim, com o fruto do Espírito, quando teve uma madrugada muito difícil, que eu tive que levantar com a Maria Alice, minar a Maria Alice. Eu não me engano, ela despertou nessa madrugada, eu até comentei isso com as meninas na terça-feira, e foi uma madrugada bem difícil. Mas eu tava tranquila, eu tava de boa, e isso não acontecia há muito tempo. E o Maurício até falou assim: nossa, pra Maria Alice, a mamãe tá tão tranquila, minha filha. Isso é Deus na vida dela. Irmãos, a privação de sono mexe comigo. Se não é aos pés do Senhor, não tem como. E foi exatamente isso que eu percebi. Caramba, que exemplo que eu tô dando dentro da minha casa. Eu tô totalmente descontrolada. Não, isso não tá bom. E foi uma madrugada que o Espírito Santo falou muito comigo. Eu tô contigo nessas madrugadas difíceis, minha filha. Amém? Irmãos, para fechar, eu quero deixar para vocês um exemplo bíblico. Porque o pastor Pedro sempre fala que a gente tem que ir para a Bíblia. Né? De uma pessoa, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, são muitos versículos. É uma pessoa que enfrentou um momento muito difícil na vida dela. Mas ela foi um exemplo para a gente. Quando passou pelas águas e as águas não submergiram ela passou pelo fogo e ela enfrentou aquilo que é a ressurreição do filho da sunamita. Essa passagem ela é muito, muito forte. Se vocês quiserem meditar nelas em casa, eu aconselho a vocês a fazerem isso, porque é muito rica de conteúdo. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 8 ao 36. E eu vou contar, né, como é que foi esse processo. Eliseu era um profeta naquela época e ele passava por aquela cidade, a cidade que a sunamita morava. E ele não tinha onde ficar, ou tinha, mas enfim, ela queria montar um quarto para esse profeta dentro da casa dele. Ela observou isso, ela falou assim: não, eu preciso dar conforto para esse profeta, ele é boca de Deus na minha geração, eu vou fazer isso por ele. Ninguém pediu nada para ela. Ela montou o quartinho dele. Toda vez que ele estava na cidade, ele ficava lá. E ele, para recompensar o coração generoso dessa mulher, ela era rica. Ela não precisava, mas ela se disponibilizou a isso. Ele falou assim: eu quero dar algo para ela. E perguntou para Geazi, o moço dele, o que ela precisa? Ela precisa de alguma coisa? Tem alguma necessidade dela especial? E ele falou: ela não tem filhos.
E ele falou assim, então, ano que vem, nessa mesma época, ela já vai ter um filho. Ele profetizou sobre a vida dela, e naquela época, ele foi e deu um filho para ela. E ela falou assim, olha, não precisa. Provavelmente ela já devia estar muito frustrada com muitas decepções que ela teve. Muitas expectativas de que agora vai, e não ia. E ela falou assim, não quero mais uma decepção na minha vida. Não quero passar de novo pelo fogo, eu não quero enfrentar isso de novo. Mas o Senhor, ele já tinha separado isso para a vida dela. Ele já tinha declarado que isso ia acontecer na vida dela. E aí ela foi, e aconteceu. E eles estavam vivendo a vida deles lá, e o menino estava lá no campo com o pai. Do nada ele ficou com uma dor de cabeça e ele morreu. O pai levou ele correndo para os braços da mãe, ele morto nos braços da mãe. Ela levou ele para o quarto do profeta, deixou ele lá, chamou, falou assim, me traz uma jumenta e me traz um servo, que eu vou até o profeta. Aí o marido dela não entendeu nada, eu acho que ele nem sabia que o menino já tinha morrido. Não, eu vou, não, ele falou, mas não é nem época de ir. Não, eu vou, não se preocupe, eu vou lá. Ela foi até lá, encontrou, e o profeta viu ela de longe, assim. Aí ele foi e mandou o Geazi, né, até ela, para perguntar para ela, como é que tá o seu filho, como é que tá o seu marido, eu quero falar com o profeta. Ela foi. Ela não estava nem aí para quem estava do lado dela, em volta dela. Irmãos, a gente aprende tanto com essa passagem, que eu aconselho vocês a lerem depois mesmo com calma. O Senhor vai ministrar muita coisa no coração de vocês. Porque nesses momentos difíceis que a gente vive, a gente fica descontrolado, a gente quer procurar, falar para todo mundo. O Senhor fala pra gente, olha, vem pros meus pés. Eu é que vou dar a solução pro seu problema. Amém? E nessa situação, ela foi até o profeta e falou, olha, aconteceu isso, eu não te pedi um filho, o Senhor me deu filho, olha só, agora ele morto, eu vou ter que viver mais um problema desse grande na minha vida, eu não quero viver por isso, não quero mais viver isso, me dá a solução. E aí o profeta foi e mandou o moço dele na frente. E ela falou assim, não, eu quero que o Senhor vá comigo, porque eu sei que a solução vem de Deus, não vem de pessoas que vão... não, gente, a solução vem do Senhor. Se você está passando por uma situação difícil, essa é a manhã. E o Senhor, ele está aqui. E ele vai responder se você vier aos pés dele. Não é o pastor Pedro que vai resolver o seu problema. Ele pode orar por você, pastor Alexandre. Nós oramos. Mas se o Senhor, ele está aqui nessa manhã, você está com depressão? O Senhor está aqui nessa manhã para te curar. Você está desiludido com alguma situação amorosa? O Senhor está aqui para curar o seu coração. Você está desiludido aqui, porque o emprego não deu certo? Porque eu estava com aquela expectativa. O Senhor está aqui para abrir uma porta especial que você está precisando. Creia e venha até quem pode dar a solução. E não uma pessoa secundária. E ela foi até o profeta. E o profeta foi, tá bom, vamos lá. Deve ter ficado até com medo, né? Meu Deus, essa mulher está insistindo tanto, vamos lá. E ele chegou lá e o menino estava morto lá no quarto dele. E ele foi, impôs lá as mãos, e hoje em dia eu acho que seria até escandalizante o que ele fez, né? Ele soprou sobre as narinas, soprou sobre a boca dele, fez boca a boca. Acho que quem visse aquilo não ia achar aquilo ali muito legal. Foi o direcionamento que Deus deu para ele. Às vezes Deus vai dar uns direcionamentos assim meio doidos na nossa vida, mas a gente tem que obedecer. E ele obedeceu, fez isso por 2 vezes. O menino espirrou lá umas não sei quantas vezes e tornou a vida. Irmãos, essa situação, na minha concepção, é uma das piores situações que existem na nossa vida. Enterrar um filho, permitir que um filho morra, mas o Senhor, ele está aqui para dizer para você, ei, eu sou o seu Deus. Eu cuido de você. Não importa a situação que você está vivendo. A mulher sunamita, ela enfrentou o medo, ela lutou contra a desesperança e ela venceu o desânimo. Sem murmurar. Ela não murmurou. Ela não reclamou. Ela foi até quem podia dar a solução. Se ela murmurou ou reclamou, foi aos pés do Senhor. Não foi para as pessoas. Foi a quem o Senhor daria a solução. Foi para o Senhor. E o Senhor, ele está aqui nessa manhã. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé.